Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Sistema Exotec System Cloud. Nessa aula iremos falar um pouquinho sobre o cadastro de pessoas. Talvez você conheçam como cadastro de cliente, cadastro de fornecedores, cadastro de vendedores e assim por diante. Neste módulo, você irá fazer o cadastro de todas as pessoas que farão parte da tua empresa. Então vamos aqui até o menu Cadastro, submenu Pessoas. Nessa tela, iremos nos deparar aqui, sempre com o nome do menu e do nome do submenu, aonde estamos no momento. Então, aqui na tela de cadastro de pessoas, eu vou apresentar um pouquinho sobre a listagem, né, do cadastro. Então, vamos supor, aqui na listagem, nós temos aqui algumas colunas, né, onde apresenta aqui o nome fantasia, o CNPJ, o endereço e o contato. Também nós colocamos aqui, esse botãozinho, adicionar ou remover colunas, onde a gente pode selecionar as colunas das quais nós queremos visualizar na nossa tela. Então, vou querer que apresenta também aqui a razão social e vou aplicar. Veja que já aparece aqui a razão social. Também posso estar mudando de lugar. Quero colocar a razão social antes do nome fantasia. Então, eu venho aqui no botão, seleciono aqui este botãozinho, alterno as colunas de lugar e aplico. Veja que agora a razão social vem na frente do nome fantasia. Veja que aqui também tem uma setinha, onde a gente pode colocar em ordem alfabética, em crescente ou ordem decrescente, e vice-versa. Vamos lá, vamos para o cadastro de um novo cliente ou de um novo fornecedor. Botão novo. Dentro do cadastro, a gente vai colocar aqui se essa pessoa é uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. Nesse caso, eu vou fazer o cadastro de uma pessoa física. Vou colocar aqui João da Silva. O CPF dele aqui, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, que são 11 dígitos, né? Aqui eu vou colocar o e-mail, teste.com.br. O telefone. E aqui, se tiver o celular, também. O RNTC é para quando você vai cadastrar um motorista, né? Que vai ser utilizado na transportadora e assim por diante. E aí você tem essa sigla aqui, que é o Registro Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas, tá? Quem trabalha com transporte sabe realmente o que significa isso. E agora nós vamos rotular esse cliente. Então, o rótulo é a relação com que essa pessoa terá com a empresa. Esse cliente ele poderá ter mais de um rótulo, tá? Ele pode ser um cliente e também pode ser um fornecedor. Ele pode ser um cliente e ele pode ser um técnico. Nesse caso, eu vou selecionar somente como cliente. Veja que aqui eu também tenho um vendedor padrão. O que seria esse vendedor padrão? Toda vez que eu fizer um pedido para esse cliente, ele vai assumir o vendedor padrão caso esteja preenchido, tá? Neste caso aqui eu não vou estar preenchendo. Uma transportadora padrão também para esse cliente, caso eu tenha uma transportadora padrão que vai sempre usar para este meu cliente. Aqui na aba de mais dados, a gente tem como criar um grupo, tá? Para esse cliente. No caso aqui eu vou criar um grupo de clientes VIP, né? Então, vou criar aqui um grupo chamado VIP. Então, esse cliente aqui, o João da Silva, ele vai ser meu cliente VIP. Depois eu posso estar aplicando esses filtros, né? Por cliente. Então, posso estar preenchendo aqui o RG, qual foi o órgão de expedição desse documento, né? Aqui eu posso estar apresentando isso. Posso colocar a data de expedição desse documento, o estado, né, desse documento, a inscrição estadual, se caso esse cliente for uma pessoa jurídica, né? Também tem aqui a inscrição do SUFRAMA, para quem utiliza este campo.
A categoria de venda que eu vou utilizar para esse cliente é um cliente meu que só consome sempre, né? Um consumidor final. Posso estar usando uma categoria de venda para facilitar na hora da venda. Esses campos, gente, que estão em azul, eles não são obrigatórios, tá? Somente os campos em vermelho. Provavelmente no seu sistema, quando você fizer uma compra do sistema ou habilitar pela primeira vez, vai estar selecionado o nome e o documento como obrigatório, tá? Essa opção de tirar o obrigatório documento tem lá nas configurações. Também eu posso estar identificando aqui um número único para esse cliente. Às vezes ele faz parte de um documento, né? E aí eu posso estar colocando esse número do documento aqui como identificador único. Lembrando que esse número não pode se repetir entre os clientes. Aqui eu posso estar colocando a data de nascimento. Aqui é o 16/4/1975. Vou colocar aqui a minha data de aniversário. A data do cadastro já vem preenchida automaticamente com a data que você clicou no botão novo, né? Que é a data de emissão do cadastro. Caso esse cliente tenha mais de um e-mail para ser enviado, você pode estar preenchendo esses campos adicionais aqui. O site, nome da mãe, nome do pai, naturalidade e até o gênero, masculino ou feminino. Tá? Vou fechar essa aba aqui de mais dados. Então nós temos a aba principal. Veja que aqui só tem algumas abas aqui, registros financeiros e atributos. Assim que eu salvar esse cliente, ele vai criar mais abas. Tá? No campo de informações adicionais, você pode estar escrevendo alguma coisa, alguma particularidade para esse cliente da tua empresa. Por exemplo, favor não vender com cheque, por exemplo. Então, a gente pode colocar uma observação para esse cliente, né? E aí vai estar salvando isso. Então, a gente pode estar reduzindo aqui, né? Fazendo uma expansão ou ampliar, né? Ou minimizar aqui os campos. No caso do endereço, vou colocar aqui o 14.050.220. Ele já preenche automaticamente todo o endereço. Vou colocar aqui o endereço. Lembrando, aqui também eu tenho aqui, ó, o endereço de cobrança. Se esse endereço de cobrança for diferente, eu posso marcar que sim. E posso estar alterando aqui um outro endereço. Tá? Se caso essa entrega for diferente, também posso por aqui e assim por diante. Os dados financeiros, né? Contas bancárias. Caso esse cliente tenha um limite de crédito, alguma periodicidade de compra, um valor mínimo de compra, se ele faz parte de uma tabela padrão, por exemplo, que tem um desconto para esse cliente, que ele é um cliente VIP, ele faz parte, por exemplo, de uma tabela que tem 10% de desconto. Então, eu posso estar aplicando essa tabela aqui. Por exemplo, esse cliente só compra no atacado, então eu vou aplicar a tabela de atacado e automaticamente, quando eu fizer a seleção desse cliente lá no pedido, no orçamento, ele vai assumir essa tabela de preço. Tá? Então aqui são alguns campos a mais e eu vou agora estar salvando este cliente. Ó, o CPF está errado, vou colocar o meu CPF aqui e vou salvar. Veja que agora nós temos mais campos, como contatos, negociações efetuadas, registros financeiros, pendências, referências, arquivos, imagens, agendamentos e atributos. Todas essas abas vão ser explicadas em outra videoaula, tá? Por exemplo, nessa videoaula ainda eu vou falar sobre contatos. Contato aqui eu posso falar, caso seja uma empresa que eu tenha cadastrado, dentro dessa empresa eu posso ter mais de um contato. Então, por exemplo, lá dentro da empresa que eu cadastrei, eu tenho lá, eu falo com o Fábio, né? E o Fábio faz parte do departamento de vendas. O cargo dele é vendedor. Aqui eu posso colocar o e-mail do Fábio, todos os dados dele e apertar o botão adicionar. E aí eu vou adicionando vários contatos, né? Posso adicionar mais de um contato, né?
outros eu achar necessários, e vou clicar em salvar. Já na aba de negociações efetuadas, vão ficar aqui todos os orçamentos, pedidos e as vendas realizadas para esse cliente. Nos registros financeiros, tudo que esse cliente ficar devendo ou que já foi quitado. Caso seja um fornecedor, vai ficar marcado aqui os lançamentos para serem pagos para esse fornecedor e assim por diante. Obrigado por assistir essa videoaula e assistam às próximas aulas. Conto com vocês. Grande abraço.